E você, se ainda não assistiu o episódio anterior, eu te convido porque tem a história de doutora Esté, maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai se inspirar e vai gostar demais. Então agora, Yali, falando dessa parte da maternidade e tudo, queria saber um pouquinho como que foi pra você, como que foi o início da sua jornada, como que você chegou aqui nesse mundo de FIV, tentante, pra gente saber um pouquinho da sua história. Nossa, minha história é longa. Resumir 8 anos é desafiador, mas assim, a maternidade pra mim sempre foi uma certeza. Quando você falou, né, contando a sua história, que você tinha esse desejo, pra mim isso é claro. Eu sempre começo a história dizendo isso, eu sempre quis ser mãe. E isso era uma certeza real, assim, pra mim. E, enfim, eu até lembro de uma história que eu falava, eu prefiro ser mãe do que necessariamente casar. Porque pra mim, realmente, a maternidade era algo muito palpável. Só que eu sempre tive ovário policístico. E aí, então assim, eu não entendia bem o que isso significa, mas com 16 anos uma médica endocrinologista, numa consulta assim, sem nenhum acompanhamento da minha mãe, nem nada, virou pra mim e falou que você sabe, né, que por conta da SOP você não vai ser mãe. E aquilo marcou a minha trajetória. Nossa, com 16 anos. Com 16 anos, desacompanhada, foi punk, assim, eu lembro de sair do consultório e ligar pra minha mãe do orelhão, me acabando de chorar e falando, mãe, a médica disse que eu não vou poder ser mãe, tudo. Eu lembro disso, assim, de estar falando com a minha mãe. E aí ela dizia assim, Ali, esqueça o que essa médica falou, ela é irresponsável, essa mulher é louca, tudo, a gente vai buscar outro médico. E por muitos anos na minha vida, eu acho que eu dei uma apagada nessa memória, que veio com muita clareza alguns anos depois. E aí eu fiquei tratando o ovário policístico e tal, tomando anticoncepcional, aquele tratamento clássico. E, enfim, não lidei com isso por muitos anos. Corta para eu casada já. Casei em 2011. Em iníciozinho de 2013, a gente conversou e aí ele já queria muito ser pai. A gente já estava juntos há, sei lá, quase 8 anos. E aí, vamos liberar. E eu lembro do dia que a gente decidiu liberar e tal, ficou aquela sensação. Só que no fundo é como se aquele fantasma voltou a meio que me assombrar. E aí eu liberei e tal pra engravidar e foi passando o tempo e nada acontecia, até porque eu não menstruava certinho e tudo, era um ovário policístico clássica. Eu fazia ultrassom, já via as bolinhas lá, sabe? Assim, todo médico dizia, nossa, você é um ovário policístico indiscutível, só é olhar que a gente identifica. Enfim, aí a gente foi empurrando. Quando foi em mais ou menos 2014 para 2015, aí a gente falou assim, poxa, já tem um tempinho, tá na hora de ir buscar uma orientação. E eu lembro de uma médica ginecologista que ela também fez muita diferença, ela falou assim, olha, Ali, eu sei que vocês casaram agora e tudo, mas assim, você tem ovário policístico e tal. 32 aos 35 é o tempo perfeito para engravidar. Você tá na sua melhor fase. Daí em diante, começa a descer a ladeira. Então assim, pensa nisso. E isso ficou ali o alerta. E eu agradeço, porque não é comum esse tipo de orientação. Enfim, aí quando já tinha quase 2 anos a gente liberado e nada acontecia, a gente falou, vamos buscar um médico, foi o meu primeiro médico. E aí comecei a fazer uns exames e tal, e aí fiz coito programado, aquela coisa bem assim, baixa complexidade. Só que aquilo já vinha me angustiando, eu já tinha percebido que tinha algo errado, mas eu ainda não tinha internalizado a infertilidade. Ainda estava naquele processo meio eu indo para os médicos sem meu marido e tal. Aí veio aquela fase em 2015 que a gente teve aquele boom de bebê com microcefalia e aí a ideia era paralisa tudo. A gente não vai fazer tratamento agora e tal, enfim. Aconteceram algumas coisas com esse primeiro médico, eu decidi trocar. E foi a época que a gente voltou a morar em Salvador. Aí eu busquei minha segunda médica. E aí eu fiz a esterosalpingografia, e aí eu descobri que eu tinha hidrossalpinge bilateral. Só que até esse momento ela não achou que era nada relevante. E aí até então eu não sabia da endometriose, eu só tava com a SOP e a hidrossalpinge. A coisa começou a complicar um pouquinho. E aí ela também fez ciclo de coito programado e tal, nada acontecia. E aí ela sentou um dia numa conversa comigo, até aí meu marido nunca tinha ido em nenhuma consulta. A gente ainda não tinha entendido o que aquilo significa, a gente não tinha tido ninguém pra dizer assim, senta aqui que o negócio não tá fácil não, sabe? E aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu acho que no seu caso a gente tem que partir pra FIV e tal. E ali foi o choque. Falei, como assim FIV? Tipo, eu sabia que FIV era o ápice. E aí eu fiquei insegura, eu cheguei em casa, conversei com meu marido e tudo, e assim, ele ainda tava naquela, tipo assim, ele tá indo na ginecologista e tal, tava tudo muito alheio. E aí quando eu conversei com ele sobre isso, aí ele falou assim, nossa, como assim? Tal. A gente se preocupou primeiro o quê? Financeiramente, né?
Só que aquilo já estava reverberando dentro de mim, e aí eu já estava numa fase em que outras amigas estavam casadas, já estavam começando a ter filho, e aí eu já estava naquela assim, nossa, eu já tô com ele há tanto tempo, e isso os anos já estavam se passando. Enfim, e aí, numa conversa com uma amiga dele, ela contou uma história de uma médica que tinha errado no diagnóstico com o marido dela e tal, e ela tinha feito não sei quantos ciclos lá de inseminação artificial, não tinha dado certo. Quando ela falou o nome da médica, meu marido falou assim, rapaz, eu acho que essa é a médica de Iali. Imagina, ainda estava muito assim, Iali. Quando ele me perguntou que eu disse o nome da médica, ele falou, essa médica, a gente não volta mais lá. Aí essa mesma amiga indicou o nome da outra médica, que acabou sendo a médica que me acompanhou depois. E aí a história girou, porque nessa primeira consulta com essa terceira médica, eu acho que a gente já tinha meio que entendido que o processo era complexo mesmo, e aí ele foi comigo na consulta. E aí foi uma consulta de 2h30, assim. Chorei, levei aquele catatal de exames, abri o berreiro, eu já estava começando a ficar exausta, mas uma exaustão ainda muito perdida. Porque a gente ainda não tinha orientação de qualidade, a gente ainda não tinha, sabe, tava tudo muito solto, sem rumo. Eu já era a terceira médica, assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu lembro de a gente fazer essa consulta, perguntar 1000 coisas, ela orientar. E mudou a chave aí, quando ela falou assim, deixa eu te falar, eu não quero ela aqui em consulta sozinha. A partir de hoje você vai entender que a infertilidade é do casal. A gente vai investigar você, vai cuidar de você, vai cuidar dela, mas a história é dos dois. Ali, os dois paramos, entendemos, demos a mão e saímos. Aí ali nossa história virou. A gente começou a ter muito mais consciência do que era o processo da infertilidade. Ele começou a participar de todas as consultas. Aí ele já saiu com o catatal de exames que ele precisava fazer. E dividiu o peso, né? Dividiu o peso. E aí a gente realmente entendeu que era uma questão que a gente ia precisar enfrentar. Não era mais um negócio de um exame e tal. A gente sabia que ali ia ser uma jornada. Ela explicou tudo, tirou todas as dúvidas, acolheu e falou assim, a história dos dois, eu quero vocês dois aqui, porque é isso que vai fazer vocês conseguirem chegar no sonho de vocês. E aí a chave girou mesmo, e aí eu fui fazer mais vários exames que eu não tinha feito. Ele fez, nesse período, a gente já estava meio que caminhando e entendendo que o processo ia ser mais complexo mesmo. Ela deu relevância para a hidrossalpinge bilateral. Então ela falou, não, a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que, na verdade, ela sugeriu a cirurgia para desconexão das trompas. Eu fiz a cirurgia, fiz a esteroscopia, aí eu comecei a fazer procedimento e tudo e realmente arrumar. Ela falou, olha, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa pegar esse jardim, deixar ele todo adubadinho, todo florido, porque a borboleta só vem assim. Então não adianta a gente partir de qualquer jeito, a gente precisa ver como ele tá e tal. E aí nesse processo, quando saíram os exames, meu marido, ele tava passando mal e tal, a gente descobriu que ele tinha diabetes. Eu peguei o exame dele, olhei assim e falei, gente, 300 e tanto a glicemia. Eu falei, eu acho que isso é uma glicemia de diabetes. Eu não entendia muito, mas eu sabia que tava muito acima. O que é que aconteceu? A gente marcou o endocrinologista na mesma semana, assim, ele foi. Quando ele entrou na sala, ela falou assim, você tá com cetoacidose. E ele falou, doutor, eu tô passando muito mal. Ele tinha batido o carro, não me contou. E ele começou a pesquisar no Google, ele falou assim, ele começou a achar que era diabetes. Só que a gente achou que era diabetes tipo 2, não é comum um homem com 30 e tantos anos descobrir uma diabetes. Quando investigou, era diabetes tipo 1, LADA. E aí ele teve que fazer todo um tratamento, porque o espermograma dele tava horrível, óbvio. E aí pronto, e aí, irmã, foi a jornada, né? Eu fazendo as procedimentos. Que não era só uma coisa, né? Mulher, era um conjunto. Eu falo que na infertilidade a gente tem que se preparar para sobreposição de diagnósticos, porque era a SOP, da SOP a gente veio para hidrossalpinge bilateral e aí a gota d'água foi a minha endometriose. Além da diabetes do meu marido, mas que graças a Deus assim, ele cuidou, tratou, tomou todas as vitaminas, fez a suplementação que precisava e aí voltou ao normal, então assim, tava tudo bem com ele. Mas assim, eu tive que lidar com essa sobreposição de fatores e só ia complicando, na verdade. Isso ia atrasando o sonho ali também, aí entra a controladora, a pessoa que fez os planos, que queria engravidar em tal data e que ia acontecer tudo certinho. Eu era tão controladora ao ápice de decidir que meu filho ia nascer sagitariano igual eu e o pai, juro. Tipo assim, eu falo isso hoje, eu rio. Mas é sério o caso, sabe? Signo? Eu sou sagitariana e meu marido também, minha filha é escorpião. Escorpião. Pra dizer assim, eu sei que é um sagitariano, toma escorpião pra tu aprender a viver, entendeu?
Barril, minha filha. E aí, enfim, aí eu sei que nisso foi, a gente fez todo esse processo. Aí eu fiz a cirurgia para desconexão das trompas. Eu lembro que aí eu fiz a cirurgia. E aí, numa esteroscopia anterior, não, foi nessa cirurgia que a gente descobriu endometriose. Porque eu já tinha feito toda a investigação deu negativa. Quando abriu, que ela viu, aí eu saí com o quê? Com a endometriose. Mais um diagnóstico. Você não tá entendendo, eu surtei. Eu não fiquei estressada, não. Eu surtei. Literalmente, a embriologista, até encontrei ela agora no congresso, ela fala que foi muito engraçado nesse dia, hoje a gente ri. Mas assim, a clínica toda juntou, parece tipo assim, vai lá na recepção, acolher Ali, que Ali tá descontrolada. Porque eu dizia assim, eu não aguento mais. Tipo assim, falta o quê acontecer? Porque era a cirurgia, depois fazer a TEC. Porque aí eu pulei a história, né? Nesse processo todo, eu fiz a captação de óvulos, eu consegui uma quantidade excelente, foram 22 óvulos maduros. Por conta da SOP também, assim, foi uma resposta ótima. Tive hiperestimulação ovariana. Então foi todo um processo depois para repouso, eu sofri muito. Senti muita dor, foi bem difícil a fase da captação, assim, da medicação, tanto que a gente antecipou a data porque já estava num grau que não tinha mais como deixar. E aí foi ótimo por um lado, porque a gente ficou tipo, nossa, tem uma quantidade excelente e tal, mas por outro lado veio esse risco, né, da hiperestimulação, mas enfim, passamos e aí fiz a cirurgia, veio endometriose e aí veio pandemia. E aí foi a pá de cal, porque, tipo assim, eu tava certa de que eu fiz a cirurgia, então tá tudo bem, a gente vai partir pra TEC. E aí veio a pandemia, não tinha, e eu tinha que tratar endometriose. Porque a endometriose tava inflamada, tudo, e aí ela virou pra mim e falou assim, Nia, a gente vai ter que cuidar, porque não adianta fazer a TEC assim, e também a gente não vai poder fazer TEC agora, porque parou tudo, né, que já era 2020 nisso. E aí foi. Aí eu vou lhe dizer, essa fase entre endometriose, tratar endometriose, na época eu fiz o tratamento com Zoladex. Nossa. E você não tá entendendo. O Zoladex era pra eu tomar em 3 doses de 60. Eu tomei a primeira dose de 60, a segunda dose de 60, na terceira dose, que era pra ser de 60, a menina, não sei o que passou pela cabeça dela, da enfermeira, ela me deu um de 180. Ela disse, porque mudou, aqui não tá vindo mais esse dividido, só tá vindo a dose tripla. Uhum. Eu achei que eu ia morrer, porque eu já tava muito mal com o Zoladex, eu já tava tendo todos os efeitos colaterais. Eu me lembro de ligar pra minha médica surtada dentro da sala, assim, chorando, dizendo, ela me mala, eu vou morrer. Eu falava literalmente, eu vou morrer, porque ela me deu a dose, essa louca. E eu só percebi, porque eu não olhava, porque o Zoladex doía, era uma injeção toda estranha, assim. E nesse dia eu pedi pra tirar uma foto, porque eu falei, um dia eu vou contar essa história. Eu quero uma foto dessa coisa. Quando eu olhei que era de 180, foi que eu me dei conta do que tinha acontecido, só que ela já tinha me dado. Aplicado. Aí, e a médica, calma, a gente vai ter que diligenciar agora os efeitos colaterais e tudo. E aí eu fui direto pra menopausa. Eu não conseguia levantar, eu sentia dor em todas as articulações. Olha, eu vou lhe dizer. Muita coisa foi difícil no processo, mas essa fase da pandemia e desses efeitos colaterais dessa medicação acabaram comigo. Eu não conseguia trabalhar, eu parei tudo. Tipo, quando começou a pandemia, eu acelerei. Eu falei, a única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar. Era live, não sei o que, não. Quando eu vi essa fase, eu tava tão mal, eu não conseguia estender uma roupa no varal. Eu não conseguia, eu sentia dor, eu passava mal, eu vivia inchada, eu tava toda acabada, assim. Isolada em casa, sem contato com ninguém, sem poder fazer a TEC, sem perspectiva de quando ia ser. Ou seja, todos os meus planos coloridos de fazer TEC não sei que data, parir não sei quando, foram pelo ralo. E aí foi luta. E assim, você fala lá do começo, né? Quando você e seu marido começaram a tentar 2013. Foi, mais ou menos isso. Isso já era 2020, né? Já era 2020. Aí já iam 7 anos. Exatamente. Eu engravidei. Em outubro de 2020, eu fiz a primeira transferência. E aí, com 2 embriões e tal, tudo assim, o cenário perfeito, tudo organizado. Fiz repouso, eu tava de repouso, tava na pandemia, não tinha o que fazer. Repouso 12 dias, deitadinha, vendo TV, nananã. Melhor dos mundos, negativo. Aí vem outra pancada, né? Porque assim, Fiz tudo? Fiz tudo. Literalmente, eu tava com aquela sensação assim, fiz tudo que eu podia ter feito. Negativo. Luto, eu nunca vou esquecer quando eu peguei o resultado do beta. Eu cheguei em casa como se eu tivesse perdido uma criança. Porque o racional é muito claro de que a gente não tá grávida quando faz a TEC, mas o emocional, a gente não se convence. Não.
no fundo, você tem 2 embriões dentro da sua barriga. Então a sensação é clara de que você tá grávida. Entendeu? E aí o emocional, a cabeça começa a te pregar peças, você começa a achar, aí você começa a ler depoimento na internet, que o povo sentiu, não sentiu, que fez exame antes, e aí deu positivo, e daí você, na primeira vez eu fiz exame antes, tudo errado. Fui lá, acho que com 10 dias fiz o beta, ansiedade, né? Falei, aí tem gente que dá, se tiver que ser, já vai estar. Aí que deu negativo, 2 dias depois eu tive que repetir pra ter a certeza do negativo. E eu gosto de contar, assim, esse processo, de como foi na primeira TEC, porque a segunda TEC foi caótica. Tava a casa em obra, tava uma bagunça a minha vida. Então, quando tem que ser, é aquela história, né? O meu processo foi muito no sentido de me mostrar a total ausência de controle. Realmente o controle só tava naquilo que cabia a mim. O restante é isso. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que quem faz o coração bater é Deus. E é isso aí, e não adianta, não é a melhor técnica, a medicação perfeita, não tem como, perfeito, né? Não tem, é muito nesse sentido, assim. E aí eu lembro, voltando para o primeiro negativo, que isso foi algo que marcou muito, porque meu marido chegou do trabalho e eu tava arrasada, eu tava deitada no sofá, assim, tipo, meu mundo caiu, meu mundo acabou, e o choro era de luto. Era um luto sentido, sofrido, como se existia uma criança e aquela criança foi perdida. E eu acho que ficou mais pesado porque a gente contou para algumas pessoas nesse momento. A gente abriu para a família, a gente abriu para alguns amigos próximos, então a gente precisou dar a notícia. E aí, como estava todo mundo na expectativa, eu precisei sair avisando a cada pessoa que não tinha sido daquela vez. Aí eu vi aquele apoio, que muitas vezes é um apoio muito daquele lugar de a pessoa que não tem noção do que está acontecendo, e aí... E você passa a ter que consolar os outros, né? Mas assim, seja grata, vocês podem fazer, sabe? Tipo assim, pelo menos seu marido tá do seu lado, e aí você começa a ficar mais sufocada, sabe? Não é por mal, a pessoa acha que tá entregando o melhor, só que naquele momento você tá vazia, então é muito difícil. E nesse dia a gente recebeu a visita de um casal de amigos, que simplesmente bateram lá em casa. E em Salvador não é comum, assim. No interior é normal o povo chegar sem avisar. E nesse dia eles simplesmente foram. Quando eu mandei a notícia, eles bateram lá. E foi muito acolhedor, assim. Porque estávamos eu e meu marido literalmente no sofá chorando. Assim, ele lidando com a situação disso, ele lidando com a questão da diabetes, que ainda era muito difícil pra ele. E a gente assim, meu Deus, a gente quer tanto. A gente quer tanto, a gente luta tanto, a gente tem tudo pra dar, assim, sabe? A gente tá pagando o preço. E por que a gente não merece? Por que a gente não consegue? O que é que a gente tá pagando o pecado, sabe? Isso é... O que é que tá acontecendo? Por que com a gente não? Porque até quem não quer engravida, até quem não tá esperando engravida. Então vinha tudo isso muito forte à cabeça e era um processo muito nosso. Porque ele também queria muito essa criança. E eu nunca senti, assim, dele aquela sensação de dizer, ai meu Deus, e Ali tem isso, eu tenho que enfrentar isso, sabe? Ele caiu pra dentro mesmo, assim. Era nosso, a gente tava do lado, então ele tava ali colado comigo, ele virou pra mim e falou assim, amor, e a gente vai até onde nisso? Eu não sabia. Ele falou assim, por mim a gente vai até dar certo. Você que vai dizer o seu limite. A gente vai para uma próxima, né? A gente congelou 10 embriões. A gente não chegou a fazer o teste dos embriões, mas a gente congelou 10 blastocistos. A gente tinha esperança de que ali ia estar o nosso filho, né? E eu falei, não, a gente vai. Mas vamos ver, a gente combinou que o limite a gente ia entender. Se chegasse num momento em que o limite desse, a gente ia simplesmente entender que aquilo tinha acontecido. Mas ainda não era o momento, graças a Deus. E aí pronto, então assim, esses amigos chegaram, acolheram a gente, eu lembro da gente ficar até de madrugada, assim, conversando, desabafando, chorando, aquele mesmo processo que ali naquele dia a gente quer reclamar, né? E brigar com Deus, e é porque eu não... E hoje eu falo com mais leveza, porque eu tenho contado muito essa história assim, mas eu falo esses detalhes porque muitas vezes quem tá passando, sabe, Esté, tem vergonha dos sentimentos e acha que é uma pessoa ruim por estar sentindo aquilo, por se revoltar, por reclamar, por se comparar. Mas é impossível não viver tudo isso. É impossível não perguntar a Deus por que eu, sabe? Depois você vai amadurecendo. A própria jornada faz com que a gente vá amadurecendo, vá trabalhando a nossa espiritualidade de uma outra forma. Mas naquele momento da crise em que você está mergulhado ali, eu ia contar isso aqui desesperada em prantos. E ainda acontece muito de eu me emocionar falando sobre isso. Mas eu entendo que a gente contar é um pouco é muito na ideia de dizer assim, você não tá só.
se você tá sentindo isso, tá tudo bem, entendeu? Tipo, você não é uma pessoa ruim. E às vezes é um luto solitário, né? Porque Muito. você fala assim, eu transferi. E é bem isso, pra gente já era o desejo, já era a gestação, já era um filho. Exato. E aí, de repente, negativo. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas nem era um bebê, tipo, era... Tipo, nem engravidou. Exato. E aí você fala assim, meu Deus, tipo, será que eu tô vivendo outra realidade, né? É meio que isso. É literalmente isso, assim, porque ninguém sabe nada sobre fertilidade. O fato é que a gente vive numa bolha. E hoje eu me incluo porque eu vivi 8 anos, minha filha vai fazer 4 e eu falo sobre isso diariamente. Então, a gente vive numa bolha de pessoas que têm alguma noção sobre isso, mas a sociedade como um todo não tem ideia do que é ser infértil, o que é passar por isso, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, quais são as dores. A gente está aqui justamente, né, para tentar levar isso e sensibilizar e mostrar que é algo muito mais delicado. Não é a mulher que sonha ser mãe, ela sonha ser mãe. Aquilo é algo que vai dar sentido para a vida dela. Se aquilo é tirado dela, é como se ela tá ali para quê? Porque a sensação que eu levo é ser tipo assim, se eu não for mãe, eu sirvo para quê? Se nem para ser mãe, que é uma coisa que a gente aprende que é natural. Você vai, toda mulher vai ser, então se nem pra ser mãe eu sirvo, eu sirvo pra quê nesse mundo? É muito doido isso. E me fala um pouquinho assim, como foi do seu marido? Ele vivenciou isso com você? Ele, por mais que o sonho de ser pai era grande, mas ele vendo você passar por aquilo, ele também colocar esse sonho de lado e falar assim, se você quiser, a gente tenta de novo. Exato. Como que foi assim, esse recomeçar, preparar de novo? Como que foi ele para esse suporte mesmo para você? Ele foi essencial, porque na verdade éramos eu e ele, né? Como normalmente acontece nos casais. Assim, a gente tem algumas pessoas com quem a gente conta, mas a decisão tá ali dentro. E não tem como a mulher que tá passando pela dificuldade ou pela situação não achar que ela é incompetente, incapaz e que ele não tem a obrigação de passar. Só que ele foi tão parceiro mesmo, que eu nunca nem fiquei muito pensando sobre isso, porque não tinha espaço. Ele comprou tanto essa briga comigo, assim, ele entendeu tanto, tipo assim, minha mulher, a história é essa, e ele entendeu, ele acreditou quando a médica falou assim, fertilidade é do casal, juntos, vocês não vão conseguir engravidar naturalmente, ou pelo só um milagre. Mas assim, então ele entendeu aquilo e ele é assim, em muitas coisas, ele fala assim, é minha família, é minha mulher, e é isso. E aquilo foi o que me deu sustento, base para seguir e fazer. Não foi fácil, ele teve que lidar com uma Yali cheia de hormônios, super inchada, com acessos de raiva, acessos de choro e todo um processo, porque não é fácil, a gente sabe que mexe demais com tudo, a gente paralisa em vários momentos, a nossa cabeça buga, né? A gente tenta encontrar caminhos para ter uma vida além daquilo, mas se você não tem suporte, se você não tem mão para pegar, se você não tem alguém ali do teu lado realmente te ajudando, você se perde. E ele foi fundamental, assim, ele não só cumpria a tarefa dele como tentante de fazer os exames, de tomar a medicação, de fazer o que tinha que ser feito, mas ele entendeu que era um processo nosso. E assim foi essencial ter ele do meu lado como foi. Assim como ele foi na gestação, ele participava de tudo, ele ia para as consultas, ele ia para as ultrassons. Ele só não foi para as ultrassons que uma ultrassom a avó foi, porque era pandemia, então só podia entrar um. Aí ele abriu mão para a mãe, outra ele abriu mão para minha mãe, e foi assim. Mas isso é um reflexo que hoje reflete em tudo, né? Esse é um comportamento que fala assim, poxa, imagino quantas mulheres e quantas tentantes passam por isso e não tem. Não tem. Esse suporte, né? Elas passam, tem um marido ali, ele quer e tal, mas assim, é difícil porque não quer fazer um exame, bota dificuldade pra ir numa consulta, bota dificuldade pra tomar um suplemento ali muitas vezes. E eu fico assim, meu Deus, isso já foi difícil. No grau que foi pra mim, assim, se eu tive momentos real de deprimir, de ir pra cama, de paralisar minha vida, e tendo ele do lado, imagina como é passar por isso, muitas vezes sabendo que tem alguém ali do lado e não tá. Não tá realmente. Então a gente fala muito, e hoje ele é aquele homem que quando ele tá ali conversando com algum homem que quer ser pai ou que tá passando por essa jornada, ele vai e fala, olha, faça o exame, não fique fazendo isso, não sei o que, não bote dificuldade, porque já é difícil demais pra ela e tal. É massa que ele acabou levantando também, ele vestiu a camisa, né? Eu até fiz uma live com ele agora em agosto, Dia dos Pais, pra trazer a voz dele, né, e foi muito legal, as pessoas adoraram, porque foi ele falando sobre o processo, como era difícil me ver naquela situação, em nome de um sonho que era nosso. E tal, então assim, ele é super tranquilo, eu sou muito positiva, assim,
Mas naquele momento, tudo se perde. Não dá, né? Não dá, é tipo, você começa realmente a duvidar se você veio para aquilo, se Deus quer e tudo. Embora você tenha uma fé e é isso que te segura, mas você duvida, não tem como. E em vários momentos você cai, né? Então, ter alguém do lado que dá a mão real, oficial assim, é o que faz a coisa acontecer. Não foram 2 anos, 2 meses, foram 8 anos entre esperar, empurrar com a barriga, fingir que não tá entendendo que aquilo é real, mudar de médico, mudar de médico, mudar de médico de novo, sabe? Cirurgia, então, diagnóstico novo. Exatamente. Eu sou louca por aniversário, eu sou sagitariana, pô. Eu fiz a cirurgia no dia do meu aniversário. Entendeu? De estar no hospital, voltar pra casa e eles assim, eu sei como é difícil pra você, mas era aquela data que tinha que fazer, porque depois senão a gente ia ter que adiar pra depois do recesso, e aí a gente não queria mais esperar, então eu falei, a data que tem meu aniversário, tá. Voltar pra casa, sozinha, sem comemorar, mas em nome de algo, sabe? Assim, em nome de um objetivo que a gente pensava assim, vai valer a pena, sabe, Esté? Quando eu pensava no filho, eu falava assim, meu Deus, tu sabe, pai, por que isso é tão importante pra mim? Eu sei que essa criança vai fazer diferença no mundo, assim, sabe? E aquilo me movia a dizer assim, como eu tenho tanta certeza que um filho vai mudar a minha vida, vai me ajudar a melhorar pro mundo, e essa criança vai fazer diferença no mundo, e por que ela não chega? Sabe? Por quê? O que é que falta pra ela chegar? A gente tá pronta, a gente pode sustentar, sabe? A gente tem uma relação estável, sabe? Por quê? Por que a gente não merece? Porque aí você compara. Essas mães que tem, largam, que não cuidam. Velho, não cabe a gente julgar, mas não tem como estar nesse lugar e não se comparar. Dizer assim, pô, não é possível que ela merece mais do que eu. Não merece que essa mulher não liga pro filho, vai pra festa, deixa aí, e eu tô aqui pra dedicar minha vida e essa criança não vem. O que é que falta, sabe? Por que eu tô pagando isso? Será que eu tô pagando um pecado? Será que eu tô sendo castigada por alguma coisa? Meu Deus, é muita coisa, é muito não merecimento, é muito não pertencimento. Aí eu ficava, minhas amigas todas têm filho, quando eu tiver filho eu vou ter que arranjar outras amigas, porque os filhos das minhas amigas vão estar grandes e minha filha não vai ter com quem brincar. Você começa a projetar, e aí isso só traz sofrimento, mais ansiedade. É difícil. E como que foi, assim, pra transferência do beta positivo? Do beta positivo, vamos lá. Caos. Por quê? Porque a gente estava em obra. A gente fez a primeira em outubro e a segunda foi em fevereiro. Aí a gente resolveu reformar a casa. Vamos reformar a sala, que faltava arrumar a sala ainda do apartamento e tal. E a gente estava na casa da minha sogra. Só que dessa vez a gente decidiu que não ia contar pra ninguém. A gente ia calar a boca e ia viver o processo só a gente e tal. Aí beleza. Aí fui lá, comecei a tomar medicação em off. E aí a médica vira pra mim e fala, olha, se der tudo certo, se nesse exame ficar tudo bem, segunda-feira a gente faz a TEC. Só que isso era tipo assim, uma quinta. Falei, agora lascou-se. Aí eu liguei pra ele, amor, não sei o que, Pereira, eu não lembro. Eu acho que nesse ela não tava, que era um ultrassom, né? Uma dessas que a gente fica fazendo 3 na semana. Falei, ela quer fazer a TEC segunda-feira, se der tudo certo segunda-feira. Ele, e agora a gente tá na casa da minha mãe. Eu falei, agora que a gente vai voltar pra casa. A sala toda quebrada, um cabaré. Aí eu do nada cheguei na casa da minha sogra, eu falei, tia, a gente vai voltar pra casa. Já tá tudo bem, já dá pra voltar pra casa, o quebra-quebra já acabou. Ela tem alguma coisa errada? Tipo, aconteceu alguma coisa, vocês brigaram? Não, é porque a gente vai voltar pra casa. Vai voltar os dois. Os dois pra casa, tá tudo certo. Aí arrumei tudo, correndo, não sei o que, volto pra casa, ligo pra minha funcionária. Dalvinha, a gente vai ter que dar um jeito no quarto, na cozinha, o que der, porque eu vou voltar. E ela teve que saber, né? Eu falei, eu vou fazer, ai meu Deus, pronto. Aí voltamos do nada. Aí passei o sábado limpando o apartamento do que dava, porque tava literalmente tudo quebrado. E aí pronto, e aí foi assim que a gente fez a TEC, no meio da confusão. Aí voltei pra casa, fiquei de repouso, porque eu sou dessas. Não precisa mais, eu vou fazer. Já fez a faxina antes. Já fiz a faxina antes, mercadinho, que era possível. E aí eu não contei pra ninguém, a gente não contou pra ninguém mesmo. Depois minha sogra falou, eu desconfiei, porque do nada esses dois, não, que a gente tem que ir pra casa, uma agonia, sumiram uma semana. E aí foi. Foi no meio da bagunça, do quebra-quebra, da obra. Te pegou desprevenida, não deu tempo de fazer não deu tempo de ficar programando, pensando todas as condições perfeitas. E ali, naquele momento, eu já tinha vivido lutos. Eu já tinha entendido que o controle não era uma opção, na verdade, entendeu? Ali eu já tinha entendido assim. Agora é entregar e vai ser o que tiver de ser. Eu tinha ali meus 6 embriões congelados ainda, então eu falei assim, ainda temos lastro, vamos lá. Mas mesmo assim, né? Você faz a TEC, volta meio que aquela sensação assim, meu Deus, tá...
E aí eu fui, só que dessa vez eu fiquei muito mais assim, eu fiquei tentando ver coisas aleatórias, eu saí um pouco daquela expectativa, tipo, na primeira tec eu ficava assistindo o Renascimento do Parto, porque eu queria parir normal, então eu ficava que nem uma doida, procurando só coisas sobre isso, então minha energia estava super concentrada naquilo. Na segunda eu tentei dar uma desopilada, eu falei, olha, na primeira que estava tudo perfeito não foi, agora tá nas tuas mãos, Senhor. E aí foi aquela semana na expectativa e tudo, não tem como não ter expectativa, a gente já tá um pouco mais amadurecida, mas, minha irmã, ali era tudo ou nada, né? Enfim, e aí no dia do beta, aí imagina, eu tinha feito uma surpresa pra ele, então pro primeiro, tava lá guardada, tô escondida no guarda-roupa. Aí eu falei, não vou fazer exame antes dessa vez, eu vou ser uma mocinha comportada. Aí no dia, aí eu saí de manhã pra fazer alguma coisa assim. Foi, porque aí a gente faz com 12 e depois com 15, né? Aí eu saí e tal de manhã. Agora a gente faz até antes, acredito que a gente faz no 8º dia já o beta. Ah, mulher, mas aí agora já são 4 anos pra frente, né? Quase 5 anos pra frente. Quem sabe pro próximo. Vamos deixar só, corta pra outra conversa. Aí, menina, aí eu fui, fiz o beta, inventei alguma história, assim, não lembro se é que eu fiz. Não, eu fiz o beta, e aí pronto, aí fiquei esperando, né? Olhando toda hora, e aí ele desceu pra academia. Quando eu olhei, saiu o resultado que eu olhei, agora eu fiquei na dúvida. Aí eu olhei, eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia ter certeza. Eu achava que era, mas depois eu fiquei, meu Deus, calma, peraí, não é assim. Aí mando pra médica, mando pra enfermeira, e aí quando ela viu, na minha hora ela me ligou. Pode comemorar, esse beta tá lindo, não sei o que, tá alto, tá massa, não sei o que, pererê, barará. Gente, foi uma descarga elétrica, um negócio. Eu acho que eu meio que entrei em alfa, assim, sabe? Meu Deus, é verdade, não é? Eu não consegui nem chorar, eu acho que a emoção era tão grande que naquele primeiro momento eu tava tentando internalizar, era como se assim, 8 anos, agora, tipo assim, sabe? Tipo, valeu a pena, é real, exato. Só que aí parece que você vai pra um mundo paralelo e aí você fica meio assim, meu Deus, é verdade, e agora você pega na barriga e você fica, eu olhei assim, Carlinha falando, e eu tentando assimilar aquilo. Aí, nervosa, comecei a tremer e tal. Aí corri, peguei a surpresa, tudo no automático. Botei lá as coisas em cima da coisa, peguei o lenço, amarrei no cachorro e tal. Tem foto disso, muito engraçado. Aí ele subiu, eu tava assim no quarto, aí ele olhou, tem vídeo. Ele olhou pra cama, olhou pra mim, olhou pra cama, olhou pra mim. Ele, é sério, mas deu pra chorar. Aí foi que eu também me emocionei e tal. E aí pronto, beleza, feliz da vida e tudo. Quando é que acontece? Ela me liga mais tarde pra dar os parabéns à médica. Nesse dia, fevereiro de 2021, lockdown de novo. Ela ligou, parabéns, maravilhosa, tudo lindo, nananã. Trancada em casa, viu? Não quero você caminhando. E lockdown real, saiu no jornal. Aí ficou mais uns 15 dias tudo fechado de novo. Falei, gente, não é possível. Tipo, é brincadeira comigo, né? E aí foi isso. E aí a gente chamou os pais dele lá em casa. Aí minha tia fala que eu fico, meu Deus, o que será que eles estão chamando pra gente uma conversa assim, um negócio esquisito? Meu Primeiro Deus. saíram correndo de casa. De casa. Ou estão separando, ou ela tá grávida. Só tem 2 opções, porque tá muito estranho esse comportamento deles. Aí também assim, todo mundo de máscara, não encostamos, a gente deu, porque eu tinha feito uma caixinha pros avós, pra Dinda e tal, que era a irmã dele. Aí demos o presente, todo mundo foi pra casa, embora, tipo assim, não pôde abraçar nada, foi aquele negócio de longe assim. No outro dia a gente fez um bate e volta no interior pra contar meus pais, bate e volta real, cheguei, dei a caixa, beijo, tchau, e minha mãe me abraçou, não teve jeito, isso aqui, mas de máscara, voltei pra Salvador trancada em casa. Mas assim, era real, né? Real. Deu positivo, com 15 dias tudo lindo, crescendo lindamente e tal, e aí restartou o game, né? Porque aí agora começa a gestação, morrendo de medo, tive sangramento no início da gestação, então foi desesperador, assim, porque eu falo sempre, né, com as mulheres que eu converso, eu falo, gente, o positivo é um pedaço da jornada, assim, a gente sonha tanto pelo positivo, ele vem, mas depois começa outra jornada de uma mulher. A gente preocupa até o positivo, mas o depois dele você não pensou ainda. A gente, e aí é que é o grande segredo, sabe, Esté? Porque quando vem o positivo, tá tudo lindo, mas você tem que fazer essa gestação avançar até 40 semanas ou como seja, e aí vem o medo. Aí vem assim, meu Deus, e agora? E aí você fica naquela sensação de tipo, será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu não tô? Eu lembro no dia que eu sangrei a primeira vez, eu sangrei várias vezes. No dia que eu sangrei a primeira vez, o mundo abriu assim. Eu acordei de noite pra fazer xixi,
Quando eu sentei no vaso que eu me limpei, eu olhei assim, tava tudo meio que escuro, eu olhei, eu falei, eu só fiz gritar, Iliton, quando eu liguei a luz. Parece que tudo tinha se esvaído, assim, sabe? Desesperada, comecei a chorar, desesperada. Meu marido surtou, liguei pra obstetra, que eu tinha acabado de fazer uma consulta com a obstetra. Ela, não, tenha calma, como é que tá o sangramento? Piorou, não piorou? No outro dia a gente correu pra fazer ultrassom. Com a médica que me acompanhou o tratamento todo, ela me recebeu toda feliz. E Ali, eu vi que é ultrassom obstétrica. Quando ela olhou pra gente, a gente tava tipo assim, uma cara desse tamanho inchada, porque eu não dormi mais a madrugada inteira. Meu marido no chão, ela falou assim, o que foi que aconteceu? Aí eu falei, meu amor, eu sangrei essa noite e tudo. Ela, calma, deita ali, não vamos nem conversar. Aí eu vi que ela ficou assim, meu Deus, não é possível, que eu nem comemorei a gestação dela, né? Aí a gente fez a ultrassom, eu lembro ele, tô encostado assim na parede. E eu não tinha nem mais energia, assim, eu tava destruída, porque eu só pensava assim, não vai avançar, vai ter que fazer tudo de novo, foi tudo em vão, e ali minha cabeça já tava... Aí a gente fez, aí ouvimos o coração, primeira vez, assim, tipo, ela, tá tudo bem e tal, o coraçãozinho, eu lembro, ele encostou na parede, deu pra chorar. E assim, como diz, meu Deus, tipo assim, sabe, já era o coraçãozinho dela, tava tudo bem e tal, mas isso aconteceu umas 4 vezes, assim, toda quarta-feira eu sangrava, parecia um negócio agendadinho, assim, sabe, eu voltava a fazer ultrassom, então eu fiquei, o início da gestação foi bem difícil nesse sentido, porque foi tomada pelo medo, aí eu comecei a fazer terapias, inclusive terapias alternativas e tudo pra conseguir lidar com aquilo, usar várias estratégias pra poder enfrentar de uma outra forma, né, pra não ser tomada por aquele sentimento, que é o pior sentimento que a gente pode ter, o medo é o pior, que deixa a gente mais, com a energia mais baixa, e tudo é o que paralisa, tudo, então aquilo não era bom. Pra gestação, pra minha filha, nada, e aí tentando conversar com ela e manter uma rotina saudável e tal. Mas fluiu, deu tudo certo, e é isso, né? Cada uma vai passando pela jornada como tem que passar, cada uma tem os seus altos e baixos, às vezes uma passa por tudo numa boa, mas tem outros sentimentos, outra passa por outras dificuldades, mas é isso. Uma jornada, né? Uma jornada literalmente. Então agora a gente tem uma escorpiana mesmo, não vai tentar o sagitariano. Mulher, eu tenho uma escorpiana real, valendo, cheia de personalidade. Laurinha, ela é incrível, assim, ela é muito inteligente, ela é despachada, sabe, ela é resolutiva, como diz uma amiga minha, não roubou de ninguém, né, então tipo assim, eu vejo, eu falo, meu Deus, juntou a personalidade do pai e da mãe, e tá tudo bem, mas assim, ela é tudo e muito mais que eu sonhei, assim, eu olho pra ela e falo, meu Deus, eu faria tudo de novo. Por mais que doesse, que se fossem 16 anos eu faria só pra ter ela. Só pra ver o sorriso dela, só pra contar pra ela a história de como foi que ela veio. Pra ver ela falar, mamãe, você é linda. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você chega que dia, sabe? Assim, você já tá chegando. E eu falar, e ela acreditar, ela confiar no que eu falo. Eu acredito, sabe, Esté, que nada é por acaso. Eu acredito que hoje ser a mãe que eu sou pra Laura e construir a relação que a gente está construindo, de ligação, de intimidade, de conexão, de verdade, assim, de entrega, tem muito de tudo que eu passei. É claro, não tem como comparar a maternidade, a forma de dedicar de cada mulher, não é sobre isso, mas assim, eu sei que hoje olhar para minha filha com o respeito que eu olho, com a intenção de libertá-la e de incentivá-la a ser aquilo que ela veio ser. E é muito da maturidade que eu alcancei nesse caminho, eu e o pai. Então, assim, quando a gente decide abrir mão de um programa para estar com ela, é muito tranquilo. O amamentar, que é aquela fase inicial difícil, e ficar até 3 anos amamentando porque fazia sentido, é reflexo disso. Então, assim, eu sinto que todas as minhas escolhas, de alguma forma, hoje são validadas pelo que eu passei, sabe? Porque às vezes eu paro assim, olha, não é que eu me cobro, mas assim, eu olho e falo assim, gente, tinha uma razão que me movia muito forte. Eu sonhava tanto com essa filha, com essa criança, com esse ser humano, que eu precisava ser lapidada. Hoje eu olho para isso tudo, eu não olho mais com mágoa, nem com raiva, nada disso. Eu olho e digo assim, eu precisava viver cada uma daquelas dores para que hoje talvez eu tivesse um pouco mais de condição de lidar com essa criança, que vem de um outro tempo, com outras necessidades, outras expectativas. E aí todo dia eu olho e falo, Senhor, me capacita. Tu sabe o que sonda meu coração, porque eu desejava tanto essa criança, então me ajuda a ser a mãe que ela precisa. E eu tenho certeza que a maturidade, essa consciência do controle, dessa ilusão, vem desse processo.
que a gente vai aprendendo a ter as lições da jornada. E com certeza liberar o controle é um deles, entender o valor que a gente precisa dar para as coisas, ou viver um dia de cada vez, né? Dedicar para cada passo do processo. Tem muita coisa envolvida nisso. E eu acabo olhando para isso e trazendo os ganhos, apesar de não ter sido fácil, e obviamente eu escolheria não passar. Mas se for necessário, vamos tentar tirar algo de bom disso, né? E fazer diferença. Né? Exatamente. E depois disso veio a Laurinha, aí já tava tranquilo, né? Já tinha acabado a pandemia, tudo. Ela nasceu em novembro de 2021, aí eu já tava vacinada, ela já nasceu imunizada, mas ainda assim foi um puerpério bem restrito, né? Então a gente só recebia nossos pais, só recebia a Liadinda, que era a minha cunhada, meu irmão, assim, muito de perto, os amigos loucos pra verem Laurinha, pra gente, até porque, nós, como eu te disse, nós dois somos sagitarianos, a gente gosta de socializar, de aglomerar, entendeu? E não pode, por muito tempo a gente não podia, a gente não tinha coragem. Né? E olha aí, né, seu último aniversário, você que sempre gostou tanto, né, de reunir e tudo, seu último aniversário antes dela foi o da cirurgia. Exato. Que foi mais restrita, abrindo mão da sua comemoração por um sonho, e o próximo já foi com ela, né? Com ela, exatamente. E isso é marcante, a gente vai lembrando assim, dizendo, nossa, olha pra isso. Porque eu ficava, né, eu mentalizava muito, eu fazia caminhada meio que meditando, ouvindo umas meditações e projetando, né, pensando nesses momentos do meu aniversário com ela no colo, ou grávida, porque eu queria estar grávida. Eu queria, assim, a gente pensava em outras possibilidades, mas assim, se nada der certo, porque pra mim era relevante, a gente queria ter uma filha que fosse a nossa cara. E a gente queria validar isso, assim, sabe? Porque a gente ouve na caminhada, né? E adota, por que você não adota? Mais fácil, tá vendo que não é pra ser? E assim, não tem nada contra a adoção, mas assim, a gente queria tentar. Eu acho hoje incrível olhar pra ela, ver meu narizinho, ver meu sorriso, entendeu? Tipo, ver o olho do pai. Então, pra gente era relevante isso. Então, quando eu pensava, eu dizia assim, hoje eu vou vivendo esses momentos, e aí eu digo, nossa, foi pra isso, né? Vale a pena, porque hoje, olha, hoje eu estou conseguindo realizar esses sonhos e sentir esse amor, que é um amor transformador, é um amor que te empodera num grau. Eu falo, gente, eu passei por tudo aquilo, eu parei normal como eu queria, foi incrível a parto dela, o nosso puerpério foi lindo, assim, meu e dela especificamente, como mãe e filha, a conexão que a gente tem. Mas quem vai dizer que eu tenho alguma dúvida de que valeu a pena, sabe? Assim, eu olho pra ela e falo, eu faria tudo de novo pra ver esse sorriso, pra ter essa conexão. Então, olhar pra tudo e perceber o quanto a gente às vezes é testado mesmo e o quanto as coisas vão acontecendo para fazer a gente aprender alguma coisa ou entender alguma coisa, muda a história. E é por isso que hoje eu quero levar essa história adiante, né? É por isso. É também para as mulheres saberem que assim, elas não estão sozinhas, que a dificuldade que elas passam, outras também passam, mas às vezes passam e não tem a coragem de falar, né? Exatamente. Porque é aquela coisa, no começo a gente se culpa muito, né? De toda mulher vai ser mãe, por que eu não, né? Exatamente. E assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para as tentantes, ou para quem quer planejar, enfim, por esse desejo de maternidade, o que você diria, assim, levando em conta a sua jornada, o percurso, as dificuldades? O que você achou, assim, que foi fundamental para se manter, assim, no processo e mentalmente sã aí, no limite do possível, exato, né? Exato. Isso você tocou num ponto importantíssimo, Esté, assim, o que é que eu quero dizer? Primeiro, isso é para qualquer mulher, para começar. Se você sonha ser mãe, cuida desse sonho, tá? Você precisa olhar para sua saúde reprodutiva. Não deixa que te contem histórias, não deixa que te enganem ou que omitam o que é real. Se você sonha ser mãe, não importa se é daqui 10 anos, começa a olhar a sua saúde reprodutiva com carinho e cuidado. Busca médicos que sejam responsáveis, de referência, que te deem a orientação certa, para que essa possibilidade de escolha seja preservada. Porque a gente fala de fertilidade, a gente fala de escolha. Então eu quero ou não ser mãe, se eu quero, eu posso, e então é sobre isso. Então eu falo isso o tempo todo, assim, as pessoas ao meu redor ouvem. Eu falo, eu não admito que ninguém que me conheça saia sem ter noção do que é um exame de reserva ovariana, de que ela tem prazo, de que ela precisa cuidar disso, que ela precisa buscar uma ajuda profissional adequada. Então isso é para qualquer mulher. Se você já está na jornada,
como uma mãe tentante, você já está sonhando, não está acontecendo, busca uma equipe de referência em primeiro lugar. A primeira coisa que traz pra gente segurança para estar na jornada é ter uma equipe médica e multidisciplinar que realmente nos dê as respostas que a gente precisa, nos acolha como a gente precisa e esteja do nosso lado na jornada, em cada passo, de forma clara, orientada. Isso é o primeiro passo. Segundo, tenta trazer o máximo de clareza, de conexão com teu parceiro, tua parceira, como seja. Isso é muito relevante. Seja sincera, fale sobre as suas dores, fale o que você está sentindo, fale o que vem à tua cabeça, não guarde, não tente levar isso nas costas sozinha, porque não é um problema só teu. A infertilidade é do casal, a infertilidade é de quem é. E se é um casal homoafetivo, como seja, que não é infertilidade, mas assim, é uma jornada de quem está do teu lado. Então isso é importante. Busca ajuda se você não conseguir sozinha para construir. E para você, entenda, meu amor, existe uma mulher completa, plena e que precisa encontrar caminhos de se manter de pé além da infertilidade e além da tentante. Isso é essencial, porque você não sabe quanto tempo essa jornada vai durar, como vai ser, quantos diagnósticos podem vir a se sobrepor, como aconteceu comigo. Então, se você não buscar seu bem-estar, uma terapia, um apoio de quem passou, se conectar com a história de quem viveu, buscar realmente uma rede que te sustente, sabendo escolher com quem você compartilha, né, esse sonho e essa caminhada, vai ficar mais difícil. E aí é a hora que você cai e fica mais demorado de levantar. Então cuida de você. Pensa na tua carreira, pensa na mulher que você é, mas pensa sobretudo que não acaba com o positivo. O positivo restarta o jogo, aí vem uma gestação que demanda uma mulher tranquila, uma mulher segura, uma mulher que esteja preparada para lidar com uma gestação que pode ser de qualquer forma. Pode ser uma gestação super saudável, pode ser uma gestação com complicações, pode ser uma gestação que evolua de diversas formas. E se você estiver exaurida já do tratamento, você não vai dar conta da gestação. E quando o bebê nascer, aí, irmã, deixa eu te contar, você precisa de ajuda. Tem um livro que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E isso é pura verdade. Mas essa aldeia começa aqui atrás. Começa nesse preparo, nesse sonho. Então, assim, pensa na mulher que você quer ser, na mãe que você quer ser, na maternidade que você quer viver, porque isso começa agora. Não é quando o bebê chega, porque quando o bebê chega vira uma bagunça. Mas se você estiver consciente, estiver trabalhada, estiver fortalecida, eu tenho certeza que vai ser mais leve. E você não tá sozinha. Estamos aqui. Isso aí. Yeli, então muito obrigada. Eu já sabia um pouquinho da sua história, mas assim, só me deixa mais admirada por você, por te conhecer, por saber da sua história de verdade. E que você continue compartilhando, mostrando para as mulheres que elas não estão sozinhas, que a jornada não é fácil, que o caminho tem suas dificuldades, mas que o prêmio final tá lá, vale a pena. Demais. E é isso, queria agradecer muito, muito a sua presença e o que você faz hoje de incentivar, de compartilhar, de não deixar esse assunto ser um karma, um fardo, né, que muitas aí carregam sozinho. E é isso. Eu acho que é isso, nega. Só para concluir, é aquela história. Cada uma vai dar um significado para essa jornada, sabe? Para essa caminhada, para essa história. Eu não consegui olhar para isso das costas e seguir. Eu olhei e falei assim, não é à toa que foi comigo. De alguma maneira eu já vinha descendo do muro em relação a várias coisas na minha vida. Eu assumi meu cabelo natural, eu fiz transição de carreira. Então olha assim, talvez Deus olhe assim, ela já é diferentona, vamos nela que ela vai ter coragem de falar. Então eu sempre falo que o que foi o meu maior deserto virou o meu maior propósito. E então foi muito nesse sentido. Já desde a época do tratamento eu senti assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso sozinha? Porque ninguém fala. Por que que eu busco? Quase porque é tão ninguém. fácil, né? Exato, assim, porque ninguém fala, ninguém entende. Por que isso? Não é uma questão de... é uma questão fisiológica, é uma questão médica. Por que a gente tem tanto tabu sobre isso? E aí foi daí que quando eu me senti mais fortalecida, me senti mais pronta, eu falei, não, eu preciso ajudar essas mulheres, eu preciso dar a mão para elas, eu preciso acompanhá-las, eu preciso falar sobre isso, contar essa história e empoderar outras a fazerem o mesmo, porque é assim que a gente gera transformação. Não dá para continuar tendo a infertilidade numa zona de penumbra, num tabu, como se fosse um pecado, uma coisa que a gente não pode falar, por que não?
A gente tá falando de sonho, de amor, de vida, de milagres, então é isso. E assim, nada mais justo que a Laura saber, né? Tipo, a história, com certeza. a força, o tanto que ela foi desejada, o tanto que ela foi pensada, amada desde antes dela vir, né? É como eu conto na história pra ela. A gente falava, meu Deus, manda um filho pra gente amar mais que tudo. Aí um dia o Papai do Céu olhou e falou assim, Laurinha, você quer morar na casa do papai e da mamãe? E aí ela responde, quero. Que então tava é na sobre hora. isso, tava na hora dela chegar. Ela veio pra minha barriga, e minha barriga virou uma melancia, ela nasceu. Então ela vai ter orgulho da história dela. Com certeza. Ela com certeza vai ter orgulho e é por muitas e muitas que virão depois dela. Muitos, né, que virão depois dela. Muito obrigada, Tamo viu? junto, amor.